Bom, inicialmente, pela visualização aí do brinquedo, conhecido de vocês aí, o spinner, a gente consegue avaliar um movimento circular, né? Essa sigla que agora vocês estão presenciando, a gente vai falar e comentar como sendo o movimento circular uniforme, né? A esse respeito, então, eu vou avaliar que a trajetória é um círculo, né? Então, usando aqui esse nosso compasso meio que improvisado, tem uma circunferência, né? Essa circunferência pode ser avaliada através de um centro, né? Aqui. E essa região central, esse ponto aí ao centro da circunferência, define até a borda um raio, né? Um raio R. Dessa maneira, então, se um corpo desenvolve uma trajetória circular, por exemplo, a partir daqui, ele pode se deslocar nessa trajetória, caracterizando então um movimento em círculos ou movimento circular. Vamos imaginar então que essa partícula vermelha venha até aqui, nesse ponto da trajetória, e aí então ela manifestou movimento daqui até aqui, representando com um vetor velocidade até aqui. Assim sendo, temos movimento, né? Ele saiu daqui, veio para cá. Se eu avaliar uma distância que ele percorreu, então é um arco de circunferência, um trecho de arco de circunferência, e circular, né? Um trecho de circunferência. E esse uniforme, né? Dentro da sigla eu tenho a palavra uniforme, e uniforme tem como principal sinônimo a ideia de algo constante, algo sempre igual. Na ocasião aqui, então, um movimento circular uniforme implica que a velocidade desenvolvida por esse pontinho vermelho, daqui até aqui, nessa trajetória, é uma velocidade sempre constante, né? Então, velocidade constante na curva. E aí, então, fica definido o conceito de movimento circular uniforme. Bom, dessa forma, então, eu vou acrescentar alguns elementos que envolvem teoria e a parte de fórmulas matemáticas e, de repente, alguns exemplos de exercício. A gente vai trabalhando juntos aqui esse novo conteúdo para vocês continuarem com a física, o chamado movimento circular uniforme. Na sequência aqui de lei de Newton, né, que foi a temática passada, então a gente vai fazer uma continuidade desse assunto novo. Então, dando continuidade, o movimento circular uniforme, ele tem como característica mais interessante a seguinte ideia. A velocidade desenvolvida por essa partícula, que aparece aqui na circunferência, é uma velocidade dita constante, uma velocidade, em tese, distâncias ocupadas em relação ao tempo, né? Então, eu posso dizer que parte desse trecho curvo aqui, né, há uma distância de circunferência, que dentro da matemática a gente já conhece uma expressão como essa. Na geometria reconhecemos que distância numa circunferência vai ser igual a uma constante 2π vezes o raio. E a ideia para a física nesse aspecto envolve avaliar essa distância percorrida em relação ao tempo. C em relação ao tempo. E ainda nessa equação aqui, também em relação ao tempo. Dessa forma, o aluno enxerga também, nós enxergamos juntos, que uma distância percorrida num intervalo de tempo define a velocidade. Esse raio, ele basicamente é o próprio raio, e esse valor que está aqui
na própria fórmula da matemática, junta da fórmula da física, envolve uma varredura angular em radianos, né? Há um outro comentário importante em termos da geometria plana que 180 graus, né? Ou melhor, 360 graus, melhor dizendo, corresponde à variação angular em radiano 2π. Então, de certa maneira, eu tenho na identificação dessa proposta matemática um ângulo 360 graus em relação ao tempo. A esse destaque aqui eu chamo de ômega. Bom, então assim, avaliando o procedimento matemático, eu percebo que esse V, né, que implica uma distância de circunferência percorrida em relação ao tempo, a gente vai chamar de velocidade, tá? Velocidade linear, velocidade tangencial, velocidade escalar. Esse R vem a ser o próprio raio, né, definido na circunferência, raio da circunferência. E essa letra aqui, que é uma letra grega, é o ômega, né, vem a ser definido como uma espécie de velocidade também, só que é uma velocidade de varredura de um raio, né? Perceba que se esse ponto vermelho vem daqui até aqui, esse raio o segue durante toda a trajetória, ou seja, essa linha tracejada ela varre um certo ângulo, né? Uma abertura angular aqui, que a gente pode simbolizar por θ, ela varre esse ângulo em relação ao tempo, né? E aí, então, velocidade angular implica na medida da velocidade ao qual o ângulo é varrido. Velocidade tangencial, ou velocidade linear, ou velocidade simplesmente escalar, define apenas o comprimento percorrido em relação ao tempo. Diferente, tá? Velocidade angular, a varredura angular em relação ao tempo. Varredura angular em relação ao tempo. Velocidade tangencial, varredura de comprimento, né, a quantidade de comprimento descrito em relação ao tempo. Nesse aspecto, então, sendo distintas as velocidades nessa fórmula fundamental do MCU, é interessante comentar a respeito das unidades de medida para essas duas grandezas logo em seguida. Bom, e aí, então, em termos de grandezas e unidades de medida, temos aqui, nesse trecho aqui, ó, né, tudo que a gente conversou anteriormente. Velocidade V, né, o símbolo, unidade metro por segundo do sistema internacional, aqui um ponto e vírgula. Ômega, né, a chamada velocidade angular, a unidade é o rad/segundo, né, então a unidade referente à varredura angular em radianos, em termos de π, né, por segundo, então a unidade diferencia, né, da velocidade tangencial, e o raio, por sua vez, em metros, né. Se na aplicação em cálculos eu utilizar esse raio em centímetros e não em metros, automaticamente a velocidade será em centímetros por segundo, e assim sucessivamente, né? Então temos essas três bases aqui na fórmula, vamos dizer assim, mais fundamental do movimento circular uniforme. V igual a ômega R. Velocidade tangencial igual a velocidade angular vezes raio. Bom, fazendo uma continuidade, ainda uma avaliação da equação fundamental do MCU, vamos chamá-la assim, né? Velocidade tangencial igual a velocidade angular vezes raio, eu vou perceber que uma avaliação muito mais importante nessa fórmula tem relação com ômega, né? Com a tal velocidade angular, da seguinte forma. Vendo a sequência, o que percebemos? Dando mais ênfase ao ômega, a velocidade angular, percebo que velocidade angular é varredura angular em relação ao tempo. Então perceba que esse θ no desenho aqui, né, eu posso até trocá-lo, simbolizá-lo de uma maneira mais voltada à equação que vocês estão enxergando aí, ó. Então essa abertura aqui, delta, né, uma variação de θ, né? E avaliando essa variação de θ constantemente com o tempo, eu consigo transferir esse Δθ em produto com a velocidade angular, gerando essa expressão. Dessa maneira,
eu sei que variação de tempo é a diferença entre tempos final e inicial, e variação angular é a diferença entre ângulos final e inicial. Vamos fazer? Muito bem. E aí, fazendo a continuidade matemática, a partir desse trecho aqui, mais adiante, eu percebo que variação de tempo é a diferença dos tempos final pelo inicial, e a variação angular, ângulo final menos o ângulo inicial. Em geral, né, na maior parte dos cálculos, definimos o tempo inicial como sendo a partida do zero do relógio, né? Então, na maior parte, esse T0, o tempo inicial, é avaliado como zero. Quase que em todos os casos, não é sempre. Aí eu verifico que esse ômega, então, ele entra em produto apenas com o tempo final, gerando isso, em igualdade com a diferença dos ângulos, que também podem ser diversos, né? Não necessariamente zero também. Então, essa expressão ela fica aqui apresentada, e numa transferência e organização de dados da própria fórmula, eu obtenho isso aqui, ó. O que é isso? Basicamente, ela tem nome, né? Ela é conhecida como função horária do MCU, tá? E nesse aspecto, como é que a gente faz a leitura? Ângulo atingido no movimento circular, desse ponto material até aqui, ângulo final atingido será igual ao ângulo inicial, ou seja, de onde ele partiu, mais velocidade angular dele próprio, né, o quanto ele varre em ângulo, radianos por segundo, vezes tempo. Então, torna-se uma função de previsões de posição angulares. Né? Então, por isso ela é chamada de função horária do movimento circular uniforme. Eu consigo definir o ângulo final a partir do inicial, mais a velocidade angular constante vezes tempo. Lembrar que a velocidade angular, esse ômega, é esse mesmo ômega que surge lá de cima da equação fundamental, ele é sempre constante na ocasião do estudo do MCU. Então, até então, a gente define bem o que é velocidade angular numa segunda fórmula, né? Além dessa aqui, essa fórmula também é visível, né, para a velocidade angular, e ainda é essa que finaliza o uso dela própria numa função horária do MCU. Então, considerando um exemplo, vamos utilizar o caso desse desenho aqui. Imagine que a partícula vermelha ela saia desse ponto. Então aqui eu tenho uma partida dela. E inicialmente, então, ela encontra-se aqui. Finalmente, ela chegará aqui no sentido anti-horário. Vamos imaginar, então, que ela circunde essa trajetória no sentido anti-horário. Então, aqui, final. Nesse aspecto, eu gostaria de acrescentar um intervalo de tempo. Imagine que tudo isso aqui ocorra desde aqui até aqui, no sentido anti-horário, no intervalo de tempo de 10 segundos. Gostaria de saber, então, qual seria a velocidade angular na ocasião. Fazendo o cálculo, eu posso utilizar a expressão há pouco vista. Θ final igual a θ inicial mais velocidade angular vezes tempo. Posso substituir os valores, né, em termos de ângulo principalmente. Então, observe. Ângulo inicial, θ inicial. Né? Eu tenho em referência a abscissa aqui, pensando em termos de 0, 90, 180 e 270, né? E por fim 360 novamente, eu tenho aqui um ângulo inicial para eles de 45 graus, o que corresponde a π sobre 4. E um ângulo final que de verdade eu conto a partir do zero, π sobre 4, π sobre 4, π sobre 4, π sobre 4 e o outro π sobre 4 nessa região. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 π sobre 4, né? E aí então eu consigo definir o ômega através do intervalo de tempo dado do exercício, que foi 10. Observe que matematicamente fica simples, né? A observação, perceba? Ângulo inicial, partindo daqui, desde a referência a 0, 45 graus, o que corresponde a π sobre 4. Lá.
até o fim do movimento, do sentido anti-horário, eu tenho esse ângulo aqui referente a 45 graus também, conforme o exemplo relatado. Então, observe que daqui até aqui eu tenho um ângulo 5π sobre 4, né? Perceba, 1π sobre 4 aqui, o segundo aqui, o terceiro, o quarto e o quinto. 5π sobre 4 como ângulo final. Então, ângulo final, 5π sobre 4, ângulo inicial, π sobre 4, ômega, velocidade angular no caso, vezes 10, que é o tempo fornecido aqui no exemplo. Operação matemática, né? Passa isso subtraindo para cá, retira um do outro, então aqui é 4, né? 5 menos 1 dá 4. Né? E de verdade, então, aqui eu tenho apenas π, né? Então, 4π sobre 4, ômega vezes 10, apenas π, né? Eu vou cortar aqui o 4 com 4. E aí, então, o ômega será calculado aqui na ponta direita como sendo π sobre 10, né? Fazendo o ajuste aqui do cálculo. Esse aspecto, então, ômega, velocidade angular, né? A varredura angular em rádio segundo, π sobre 10. Isso aqui é bastante importante. Bom, em relação ainda a esse exercício, a esse exemplo, é interessante comentar a fórmula da velocidade angular novamente, né? Ela, como por exemplo, eu avalio esse ângulo aqui, ó, a 360 graus, tá? Ó, ômega igual... Vou chamar esse delta-teta, pessoal, de 2π, tá legal? Arbitrariamente eu vou chamá-lo de 2π. Agora, o que eu vou entender como 2π? 360 graus, uma volta completa. No MCU, toda vez que eu faço a volta completa na circunferência, o tempo gasto, ele é característico e chamado de período, tá? T maiúsculo. Então, assim, essa aqui é uma nova fórmula, que até então não havia comentado com vocês, tá? Dentro da aula, um novo conceito então surge, que é o conceito do período, tá bem? E o período, por sua vez, é entendido como tempo gasto para uma volta completa, tá bem? Então essa fórmula nova aí, ela aparece no movimento circular agora, já nesse exemplo. E, por exemplo, eu posso tentar calcular o período, né, para esse exemplo aí, o período do movimento, ou seja, quantos segundos ele gastou, né, nesse exemplo, a partícula vermelha, para dar a volta completa. Continuando aqui o raciocínio, ainda nesse mesmo exemplo, eu decidi a partir da fórmula da velocidade angular, que é uma fórmula geral mesmo para todos os casos de MCU, né, velocidade angular igual a 2π sobre período. Esse período é o tempo gasto para uma volta completa, todo MCU, né, esse conteúdo, esse conceito é verificado. E aí então eu consigo, através dessa expressão, reutilizada aqui em azul, ó, fazer o cálculo desse período. De fato, nesse exemplo, quantos segundos foi gasto para ele dar a volta completa mantendo esse MCU? Né? Então a resposta está aqui, ó. Ômega igual a 2π sobre período, ou seja, período igual a 2π sobre ômega, apenas troquei aqui o posicionamento em termos de equação. Substituí o ômega, que foi calculado anteriormente, π sobre 10, aqui, ó. Fiz os cortes em relação ao π e fiz aqui o produto do inverso dessa razão 1/10, né? O que dá 20, então 20 segundos. Ou seja, a partícula vermelhinha aqui, para que ela realize a volta completa, então, ela gastará sempre os 20 segundos. Tá legal? Nesse aspecto, então, uma nova grandeza é observada na resolução desse exemplo. A grandeza é o período, tempo gasto para se realizar uma volta completa. Na sequência, então, eu vou fazer um comentário relevante a respeito de período e de um conceito que vai aparecer ao lado do período, que é a frequência. Bom, aí, dando continuidade, ainda nesse exemplo, comentei com vocês a presença desse tipo de grandeza, período, né? Que é período mesmo, tempo gasto para se realizar uma volta completa no movimento circular uniforme. Então, assim, há algum outro conceito semelhante, né? Vamos imaginar que a pergunta seja essa. E o conceito é o conceito da frequência. A frequência, por sua vez, ela vai indicar
em uma frase praticamente o inverso do que é o período, né? Então, o que é o período? O período é o tempo gasto para uma volta completa. O que é frequência? Frequência, F, inclusive, ela expressa o número de ciclos dados na unidade do tempo. Né? Isso que ela quer transferir de conhecimento para nós. Então, frequência em movimento circular é o número de voltas realizadas, o número de ciclos completos em relação ao tempo. Período é o tempo gasto para realizar um ciclo. Frequência é o número de ciclos dados em relação ao tempo. Então, perceba, a frase que define cada um dos dois é uma frase inversa. Tempo gasto para um ciclo completo, número de ciclos por um tempo em unidade. Dessa forma, então, período passa a ser entendido matematicamente como o inverso da frequência. Então, em movimento circular, temos também essa expressão período igual a inverso da frequência. Vamos recordar ainda que sendo a frequência, recordar não, né? Vamos avaliar, porque essa matéria está sendo vista pela primeira vez. Vamos avaliar então que a frequência ela é dada pelo número de ciclos por segundo, se a gente associar ao sistema internacional. E a esse tipo de associação gera-se então a unidade Hertz. Né? Então, frequência é entendida como o número de ciclos completos em relação ao tempo, ou seja, ciclos por segundo. E esse conceito, né, ciclo por segundo, remete a uma unidade do sistema internacional que é o Hertz. Né? Então, frequência dada em Hertz, período dado em segundos. Para esse exemplo, então, é possível calcular a frequência em Hertz, que vem a ser o inverso do período, assim como o período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período. Em termos de cálculo, então, obtemos o seguinte. Avalio, então, o cálculo da frequência igual ao inverso do período. Essa fórmula aqui é válida, essa aqui também. Né? Basicamente, as duas são primas, né? E fazendo aqui a divisão 1 sobre 20 segundos, né? Que é o exemplo aqui ainda persistente. 1 sobre 20, se fosse 1 sobre 2, seria 0,5. Como é 1 sobre 20, é 0,05. Então, temos aqui 5 centésimos de Hertz. Então, a frequência aqui é 0,05 Hz. O período, 20 segundos. Anteriormente, calculamos o ômega também, que foi π sobre 10, né? Foi o cálculo que a gente realizou. E finalizamos o trabalho aqui em termos de avaliação de MCU de uma maneira mais básica, né? Até então, o que nós sabemos? Movimento circular uniforme, as expressões básicas associadas, né? Então, V igual a ômega vezes raio, né? A chamada velocidade angular. Velocidade angular igual a varredura angular θ em razão com o tempo, né? Algo importante também para esse tipo de assunto, em referência ao próprio ômega, 2π sobre período, que também pode ser expresso como 2π vezes frequência, né? E ainda mais a própria frequência, que é o inverso do período, ou, né, de forma muito igual, período igual ao inverso da frequência, tá? Então fica essa ordem aqui de equações, né? A fundamental, a da velocidade angular, 3 delas aqui, ó, né? E ainda a função horária de posição angular para o MCU.